boa noite a todos. Eu agradeço demais o convite feito pela Rede de Pesquisa Brasileira de Pesquisa em Toxoplasmose para estar participando desse momento. Quero dizer que é uma honra muito grande para mim estar fazendo essa primeira apresentação, né, dessa importante iniciativa que vocês tiveram, que é da construção, né, desse ciclo de palestras, que são palestras que são direcionadas tanto para pesquisadores quanto para profissionais de saúde e pessoas que são interessadas em toxoplasmose. E aí, pensando nisso, né, como temos um público bastante variado, né, com pesquisadores, profissionais de vigilância, enfim, profissionais da assistência e o público em geral, para essa apresentação, a minha ideia foi, né, de iniciar trazendo uma contextualização sobre a doença, tá? Para que a gente possa alinhar nossas expectativas quanto à toxoplasmose, e em seguida trazer os pontos mais específicos relacionados à vulnerabilidade social. Como dito, né, o tema hoje é toxoplasmose congênita e vulnerabilidade social no Brasil, desafios e perspectivas em saúde pública. A toxoplasmose, que é considerada a zoonose de maior magnitude no mundo, ou seja, é zoonose porque é uma doença que pode ser transmitida de animais para seres humanos, e de maior magnitude porque é que ocorre com maior frequência. Tá? Então, parte do que explica, né, essa alta magnitude dessa zoonose são características do próprio agente etiológico, que é o Toxoplasma gondii, em virtude da sua capacidade de estar infectando todas as células nucleadas de animais de sangue quente. E como ocorre esse processo é o que eu vou começar a explicar agora. Então, inicialmente, o gato, que é considerado o hospedeiro definitivo da doença, caso ele tenha sido infectado, ou seja, não é todo gato que pode causar a toxoplasmose, ele precisa estar infectado. Então, esse gato irá depositar suas fezes no ambiente, fezes essas contendo o protozoário, o Toxoplasma gondii, que está em uma forma que ainda não é capaz de gerar a doença. Esse toxoplasma eliminado, recém-eliminado pelo gato, ele precisa de um tempo para se tornar infectante. Esse tempo vai variar de 1 a 5 dias no ambiente, né? Então minimamente 24 horas para ele se tornar infectante. Por isso que é importante quem tem, né, os felinos, né, quem tem donos de gato, precisam estar fazendo a limpeza, né, do local que os gatos fazem o cocô todos os dias. Caso o Toxoplasma gondii ele venha se tornar infectante, ele vai estar contaminando vegetais, água, e pequenas aves e pequenos roedores, ao se alimentar dessa água ou desses vegetais, eles podem estar desenvolvendo a doença. Quando esses animais, esses pequenos animais, desenvolvem a doença, eles vão formar em seu organismo os chamados cistos teciduais, tá? Que é a forma que o agente etiológico fica no organismo desses animais. E aí o gato, ao se alimentar desses pequenos roedores, dessas pequenas aves, ele vai estar se infectando e aí o ciclo recomeça. Além de pequenas aves e roedores, animais de porte maior, exemplo de bovinos, caprinos, suínos, eles podem também estar se alimentando desses vegetais ou estar ingerindo essa água contaminada, e eles também vão estar desenvolvendo a doença e formando os cistos teciduais com Toxoplasma gondii. O ser humano, nessa ilustração eu coloquei a figura de uma gestante, porque o foco dessa apresentação é toxoplasmose congênita, mas isso se aplica a qualquer pessoa, qualquer ser humano. Né? Ao ingerir a carne crua ou mal passada desses animais que foram infectados, o ser humano pode estar contraindo a toxoplasmose, ou também diante da ingestão de vegetais ou água contaminada. Por isso a importância de sempre estar consumindo carne bem cozida ou carne bem passada e comendo vegetais que foram bem higienizados e água que foi adequadamente filtrada. Caso o ser humano se infecte, ele
o período de incubação do agente etiológico vai durar em torno de 5 a 23 dias, e esse ser humano, ele vai estar evoluindo de forma assintomática, então ele vai estar contraindo a doença e não vai estar apresentando sintomas, ou também pode vir a desenvolver sintomas na fase aguda da doença, e esses sintomas, eles são bastante inespecíficos. Então, são sintomas que são comuns, são quadros comuns a uma série de doenças infecciosas. A exemplo de febre, vômito, linfadenopatia cervical, dor de garganta, mialgia e dor abdominal. Apesar, como eu disse, né, a doença cursar de forma autolimitada em adultos que são imunocompetentes, a doença ela tem um potencial para ser grave, principalmente em bebês por transmissão congênita. E como que ela ocorre? Caso a mulher adquira a doença durante a gestação, ela poderá estar transmitindo para o bebê, uma vez que o Toxoplasma gondii ele vai estar atravessando a barreira placentária. É importante salientar também que a imunoglobulina IgG, ela atravessa a barreira placentária, com isso, ao interpretar sorologias do bebê, é importante que isso seja levado em consideração, uma vez que, no caso da presença de imunoglobulinas IgG no bebê, pode estar se tratando de IgG materno, tá? Então, o profissional de saúde precisa estar levando isso em consideração. E também é interessante salientar que quanto mais avançada é a idade gestacional, no momento que a gestante adquire a doença, maior é o risco de transmissão para o bebê. Em contrapartida, quanto mais cedo a gestante adquire, mais grave será a doença para o bebê. Caso o bebê ele venha a ser infectado, ele vai produzir suas próprias imunoglobulinas. Lembrando que o IgM e o IgA eles não atravessam a barreira placentária, então caso a criança apresente essas duas imunoglobulinas em um exame sorológico, já se trata de um caso confirmado de toxoplasmose congênita. E aí essa criança ela pode estar evoluindo de forma assintomática, então por isso que é importante que o bebê com toxoplasmose congênita ele receba todo o acompanhamento adequado, mesmo que ele não tenha sintomas iniciais da doença. Essa criança também pode estar evoluindo com complicações neurológicas, como calcificações cerebrais, microcefalia, complicações sistêmicas, como pneumonia, hepatomegalia, esplenomegalia, e também complicações oftalmológicas, como no caso da retinocoroidite por toxoplasmose, que inclusive pode estar levando essa criança à cegueira. Em relação ao diagnóstico, ele pode ser feito tanto com métodos por métodos indiretos, como as sorologias de IgG, IgM e IgA, quanto por métodos diretos, como métodos histológicos, imunohistológicos, PCR, enfim. Os principais métodos que são utilizados hoje para diagnóstico no Brasil são os métodos indiretos, as sorologias e o teste de avidez. Todos esses são disponibilizados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, para o diagnóstico adequado, é importante que a mãe faça todas as consultas de pré-natal e que seu bebê também faça o teste do pezinho. O tratamento, ele é feito, o tratamento medicamentoso, ele é feito com o uso de espiramicina e esquema tríplice ou de esquema tríplice, né, no caso para criança. Pronto, essa era a contextualização, né? Eu tentei ser bem breve, foi bem resumida, mas era a minha ideia para tentar, né, garantir assim, que a gente esteja alinhado às discussões aqui. Trazendo a questão do cenário epidemiológico, no início dessa apresentação eu falei para vocês que a toxoplasmose é considerada a zoonose de maior magnitude no mundo, e que magnitude é essa a qual eu estava me referindo, né? Então, estima-se, a prevalência estimada da doença é cerca de 60% da população mundial. Isso representa cerca de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo que possuem toxoplasmose. Em relação à toxoplasmose congênita, a estimativa é que ocorram todos os anos 190 mil novos casos
de toxoplasmose congênita em todo o mundo. Isso representa aproximadamente 1,2 milhão de anos de vida saudáveis perdidos. Isso inclui bebês que morrem por toxoplasmose, que perdem sua visão, pessoas que desenvolvem graves sequelas que vão permanecer por toda a sua vida. Apesar disso, a distribuição do mundo ela não é igual. Tá? Existem vários fatores que vão determinar essa diferença entre a ocorrência de toxoplasmose. Dentre eles, a presença de gatos no ambiente, principalmente gato que não recebe o devido cuidado, que não recebe o cuidado adequado. É importante ressaltar que a presença de gatos no ambiente não deve ser motivo para extermínio ou abandono desses animais. É importante que sejam desenvolvidas medidas educativas e práticas que sejam adequadas de manejo, de forma a reduzir esse risco de transmissão sem estar causando prejuízo aos felinos. Então, é importante que para esses animais seja oferecida alimentação segura, seja realizada higiene adequada. São medidas que devem ser seguidas para que a transmissão da doença não ocorra. E é importante ainda ressaltar, mais uma vez, que as principais formas de transmissão da toxoplasmose são por água e por alimentos contaminados. Então, por isso, né, o foco também em fortalecer essas medidas para proteção, para prevenção da doença baseada numa alimentação segura. Um outro fator que é responsável por essas diferenças na ocorrência da doença pelo mundo é o clima. Então, o toxoplasma ele é um protozoário que adora um clima quente e úmido. Então, esse tipo de clima também vai estar favorecendo a sua ocorrência. Hábitos culturais que muitas vezes vão culminar em, por exemplo, o consumo de carne crua mal passada ou hábitos de estar se alimentando sem realizar a devida higiene dos alimentos, né? Sem ter o devido cuidado com os alimentos. Isso tudo também pode favorecer a diferentes prevalências da doença. A pirâmide etária. Então, países que possuem uma pirâmide etária que é mais larga na base, ou seja, que tem uma população predominantemente jovem, o risco de novas infecções congênitas nessas populações ele vai ser maior, né, principalmente por conta da proporção, né, de mulheres em idade reprodutiva que podem estar sendo expostas ao parasita pela primeira vez durante a gravidez. Já em populações que são mais idosas, né, a prevalência acumulada ela tende a ser alta devido à exposição ao longo do tempo. Tá? Mas lembrando, né, que eu estou discorrendo sobre esses fatores isoladamente, tá? Mas eu faço isso com uma finalidade didática. A gente sabe que isso vai estar ocorrendo em conjunto, tá? Então esses fatores vão estar funcionando em conjunto e contribuindo aí com a carga da doença. Práticas religiosas também vão estar favorecendo, né? A depender do tipo de prática religiosa, pode estar tendo uma repercussão nessa incidência, nessa prevalência da doença, de forma semelhante aos hábitos culturais. Então, existem práticas que podem estar envolvendo o consumo de carne crua mal passada, ou, enfim, ao tipo de alimento que está sendo consumido. Então, pode estar também desempenhando um papel nessas diferentes incidências e prevalências da doença. Status econômico também é um fator determinante na prevalência da toxoplasmose, pois ele vai influenciar diretamente nas condições de acesso à informação, a práticas de prevenção, além dos fatores que eu já citei aqui. Também fatores antropogênicos. Esses fatores eles estão profundamente ligados à dinâmica da transmissão da toxoplasmose, pois eles vão influenciar diretamente o ambiente, os comportamentos humanos e a interação com o toxoplasma. Então, processos como urbanização, expansão urbana, desmatamento ou práticas que sejam relacionadas à agricultura e à produção de alimentos
vão estar interferindo também nessa prevalência. Mas e a vulnerabilidade social, né, que é justamente o foco daqui dessa apresentação? Será que a vulnerabilidade social tem algo a ver com as diferenças na incidência de toxoplasmose congênita? O ponto de partida para a gente estar tendo a resposta para essa pergunta é justamente entendendo o conceito de vulnerabilidade social. Para isso, eu fui buscar na literatura e eu encontrei uma discussão que é bastante interessante, né, uma discussão feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, que ele traz uma discussão sobre isso, né, sobre o conceito de vulnerabilidade social, e ele traz justamente que essa expressão vulnerabilidade social, ela não vai possuir um significado que seja único, um significado consolidado na literatura. Por exemplo, existem autores que trazem a vulnerabilidade social como uma suscetibilidade à pobreza. Outros autores trazem como sintomas de pobreza e outros trazem ainda como dimensões da pobreza. Então, isso não é algo que está tão bem consolidado, né, vamos dizer assim, na literatura. E eles trazem ainda, eu trouxe até um trecho aqui do que eles discutem, tá? Porque o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele, em conjunto com outros órgãos, né, como o PNUD, enfim, eles construíram um índice, tá? Esse índice eles utilizam para avaliar a vulnerabilidade social. Esse índice ele foi criado nessa tentativa de estar mensurando a vulnerabilidade social, e ele é um indicador composto que vai estar levando em consideração diversos aspectos, como infraestrutura urbana, renda, saúde e educação. Eles elaboraram, né, também um atlas, no qual eles trazem o conceito de vulnerabilidade social que eles consideraram para a construção desse indicador. E eles trazem o seguinte, que eu vou ler para vocês. Assim, a definição de vulnerabilidade social que o IVS adota compreende a ausência ou a insuficiência de ativos que podem ser providos pelo Estado em suas 3 esferas federativas, União, Estados e Municípios, constituindo-se, assim, no instrumento de identificação das falhas de ofertas de bens e serviços públicos no território nacional. Eu achei esse conceito bastante interessante, né? Então, eles trazem justamente essa ausência desses ativos e eles trazem, né, que a importância desses ativos serem providos pelas 3 esferas federativas, e eles conceituam esses ativos como sendo o seguinte: fluxo de renda estável, moradia adequada, abastecimento de água potável e saneamento básico, acesso a serviços de saúde, escolas e transportes públicos de qualidade, entre outros. Então, eles consideram a necessidade de existir, de disponibilizar todos esses ativos aqui que eu citei, para considerar que aquela população não é uma população vulnerabilizada. Tá? Na ausência desses ativos, a gente considera aquela população em situação de vulnerabilidade, e é a partir desse conceito que eu trouxe algumas reflexões para a gente estar discutindo a respeito da associação da vulnerabilidade social e da toxoplasmose. Nessa perspectiva, né, que eu trouxe, levando em consideração que a gente já discutiu, questões que estão relacionadas com a vulnerabilidade social, como acesso à escola, acesso a serviços de saúde, abastecimento de água potável, saneamento básico, também eles vão estar se relacionando à carga de toxoplasmose. E com isso, entendemos que a toxoplasmose congênita esteja, assim, relacionada também à vulnerabilidade social. Diante disso, nós fizemos a construção de um estudo esse que gerou um artigo científico que foi publicado recentemente, né, mês passado, inclusive, na revista Special and Special Temporal Epidemiology. Então, quem tiver curiosidade pode acessar esse artigo na íntegra. Tá? Nesse trabalho, nós procuramos mapear no Brasil quais são as áreas de risco de toxoplasmose congênita e também como entendemos que existe essa associação da toxoplasmose congênita com a vulnerabilidade social.
nós procuramos entender, então, como que a vulnerabilidade social ela se comporta, ela se associa à toxoplasmose congênita nos diferentes locais do país. E o intuito que a gente teve ao fazer isso foi justamente de promover, de melhorar o desenvolvimento de políticas públicas, tá? Incentivar essas políticas públicas de forma mais eficaz e direcionada, que possa estar aprimorando cada vez mais a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da toxoplasmose congênita, especialmente nas regiões que são mais afetadas e nas regiões mais vulneráveis. E o que nós fizemos, né? Qual que foi o passo a passo desse trabalho? Essa figura, ela está lá no artigo, tá? E ela vai resumir o passo a passo metodológico que seguimos para o desenvolvimento do trabalho. Ela está pequena aqui, né, na tela, mas eu vou ampliar nos slides seguintes e vou explicar cada parte dessa figura. Tá? Eu sei que para muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com as análises que eu vou explicar aqui, pode ser que não pareça tão amigável, tá? Mas, né, acho que no momento da discussão, né, caso tenham dúvidas relacionadas a essas análises, a gente pode estar discutindo e eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai se tornar mais palatável para todo mundo. Só para irem acompanhando, né, eu estou marcando aqui em vermelho nessa figura que está menorzinha, né, e eu estou ampliando, né, no lado esquerdo do slide, tá? Essa parte, né, que eu vou estar explicando. Então, o que nós fizemos? Né? Inicialmente, nós acessamos 3 bases de dados, foram elas o Atlas do Desenvolvimento Humano, o Painel E-Gestor e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Todos os dados que foram acessados para a construção desse trabalho, eles estão disponíveis publicamente, né? São dados secundários e estão disponíveis publicamente, por isso que esse trabalho também não precisou passar pela apreciação de um comitê de ética em pesquisa. A partir dos dados do SINAM, nós extraímos o número de casos de toxoplasmose congênita, que a partir de informações relacionadas aos nascidos vivos, nós fizemos o cálculo do coeficiente de incidência de toxoplasmose congênita. A partir desses dados, a gente realizou uma análise exploratória de correlação simples com as variáveis independentes, que eu vou explicar nos slides seguintes. Também realizamos a suavização dessa incidência bruta que nós calculamos por meio de um método. Esse método é chamado método Bayesiano empírico local. Aí a ideia dele é justamente suavizar as distribuições para que o mapa fique visualmente melhor de ser analisado e também para reduzir flutuações aleatórias que possam existir em larga escala. Nós fizemos um cálculo também de autocorrelação espacial para saber se a incidência de toxoplasmose congênita se associava no espaço, ou seja, se havia a formação de aglomerados espaciais, de clusters, de áreas quentes de incidência de toxoplasmose congênita no Brasil. A partir daí, nós construímos alguns mapas, tanto da incidência bruta, quanto da incidência suavizada e também desses aglomerados espaciais, dessas áreas quentes de incidência de toxoplasmose. E aí, por fim, nós fizemos alguns cálculos, né, fizemos um processo de logaritmização dessa incidência para que a gente gerasse, né, as variáveis dependentes que foram utilizadas nesse estudo, para a regressão desse estudo, na verdade. Em relação às variáveis independentes que a gente utilizou, a gente considerou tanto a questão da relevância teórica, quanto a questão de critérios estatísticos para a seleção das variáveis. Nós selecionamos no final, após a avaliação das variáveis disponibilizadas nesse banco, a gente selecionou 4. Uma delas foi o índice de vulnerabilidade social, que eu expliquei, né, que é aquele índice lá construído pelo IPEA. Também consideramos cobertura de saúde da família, cobertura de agentes comunitários de saúde e também percentual de gestantes com ao menos 6 consultas de pré-natal, sendo a primeira realizada até a 12ª semana de gestação.
Utilizando, né, essas variáveis independentes que eu ressaltei e a variável incidência de toxoplasmose congênita, nós construímos alguns modelos de regressão para tentar verificar essa associação entre essas variáveis, né, e a toxoplasmose congênita. O primeiro modelo que a gente criou foi um modelo de regressão linear clássico. Tá? A partir desse modelo, nós analisamos os resíduos da regressão desse modelo e para verificar se ele se associava no espaço, e a partir desse modelo nós construímos alguns modelos de regressão espacial, foram eles regressão espacial global, special lag e special erro, e também um modelo de regressão espacial local, que é o MGWR. Depois disso, nós fizemos alguns testes estatísticos para verificar qual era o melhor modelo que se apresentava. Tá? Então, o modelo que apresentou o melhor desempenho foi justamente o MGWR, e eu vou discorrer sobre ele já já. Como, né, foi justamente o MGWR que apresentou esse melhor desempenho, a gente mapeou o resultado, né, obtido a partir desse modelo de regressão e fizemos uns mapas coropléticos para permitir essa análise. Pois bem, né, depois dessa parte toda estatística, né, que, como eu disse, às vezes não é tão amigável, mas que é importante ser apresentada, vamos para os resultados. O primeiro ponto, né, eu trouxe aqui para vocês um resumo, né, mas quem quiser ver os resultados na íntegra, basta consultar o artigo. Então, o primeiro ponto que a gente verificou foi em relação ao número de casos que ocorreu no Brasil. Então, a gente verificou, nesse período de 2019 a 2022, a ocorrência de 8.415 casos confirmados de toxoplasmose congênita. Esse número representa 8 casos a cada 10 mil nascidos vivos, ou seja, a cada 10 mil crianças nascidas, 8 é confirmada para toxoplasmose congênita. E esse valor estava, né, dentro do que a gente esperava, uma vez que existem estimativas na literatura que trazem uma incidência baseada aí nessa faixa de valores. Essa incidência, ela é uma incidência considerada alta. Eu trouxe novamente essa figura que eu já havia apresentado aqui para vocês, para mostrar isso, né? Que o Brasil, quando a gente compara a incidência detectada aqui no país, a gente pode verificar que ela supera a registrada em diversos locais do mundo. Eu trouxe alguns exemplos de locais que a incidência no Brasil supera, né? Essa estratificação que eu trouxe aqui é a estratificação das regiões da Organização Mundial de Saúde. Então, a incidência no Brasil ela é superior à registrada na parte A da América, na parte A da Europa e no Pacífico Ocidental, A, e é uma incidência que é semelhante, né, igual à que foi registrada no Sudeste Asiático, D. Além disso, além dessa alta incidência que a gente verificou, a gente pôde observar que a incidência de toxoplasmose ela se distribui de forma heterogênea. Como demonstrado aqui no mapa A, que ele mostra a incidência bruta, e também no mapa B, que já mostra essa incidência um pouco suavizada, tá? Na tentativa aí de criar um padrão no mapa, vocês podem observar que essa distribuição ela não é igual no território brasileiro. Quando a gente faz uma comparação entre as regiões, a maior incidência que a gente verifica é justamente na região sul do país. Nessa região, a incidência de toxoplasmose congênita foi, né, de 2019 a 2022, de 12,3 casos a cada 10 mil nascidos vivos. Já as menores incidências registradas foram no norte e no nordeste do país, no norte com 5,1 casos a cada 10 mil nascidos vivos e no nordeste com 6,9 casos a cada 10 mil nascidos vivos. Durante esse período, a gente verificou que 1.900 municípios, o que representa 34,1% dos municípios brasileiros, relataram casos de toxoplasmose, sendo que 80 municípios no país apresentaram um coeficiente de incidência altíssimo, de 100 casos a cada 10 mil nascidos vivos. Como vocês podem ver na figura C,
eu mostro aqui os clusters da doença em vermelho. Temos áreas que são clusters, áreas quentes da doença. Já em azul são as áreas frias, ou seja, áreas que eu tenho concentração de municípios com baixa notificação de toxoplasmose. E o que a gente pode perceber aqui também é que a maior parte desses clusters, né, dessas áreas quentes, essas áreas com alta incidência de toxoplasmose, vão estar se concentrando aí no sul, sudeste e centro-oeste do país, ao passo que as áreas com baixa incidência, né, essas áreas que contêm municípios silenciosos, vão estar se concentrando no norte e no nordeste do país. No que diz respeito à associação da toxoplasmose congênita com a vulnerabilidade social, eu trouxe essas figuras que vão estar apresentando, na verdade, todas as associações que a gente encontrou no trabalho. Mas eu vou estar focando nessa apresentação, nesse primeiro mapa, tá? Que ele vai trazer justamente a distribuição desses coeficientes que são relacionados à associação entre o IVS, né, o Índice de Vulnerabilidade Social, e a incidência de toxoplasmose congênita. Como vocês podem verificar, aqui em cinza eu tenho, que é nessa área mais ao norte do país, não foi possível detectar uma associação que fosse estatisticamente significativa entre a vulnerabilidade social e a toxoplasmose congênita. Descendo um pouco mais no mapa, a gente consegue verificar uma área mais colorida, né, que não está em cinza, onde eu consegui verificar uma associação entre a vulnerabilidade social e a toxoplasmose congênita. Como vocês podem observar ainda, quanto mais ao sul do país, mais forte é essa associação. Então, quanto mais ao sul do país, maior é a associação entre o índice de vulnerabilidade social e a incidência de toxoplasmose congênita. Para entender melhor o porquê dessa associação entre o IVS e a incidência de toxoplasmose congênita mais forte, quanto mais ao sul do país, nós selecionamos duas áreas que estão apresentadas na figura como área A e como área B. A área A, onde essa associação não foi encontrada, e a área B, onde essa associação foi bem forte. E o que encontramos foi, como vocês podem ver nessa figura mais à esquerda, né, que o que encontramos é que a vulnerabilidade na área A, ela foi bem maior, ela é bem maior do que a vulnerabilidade na área B, que é a área mais ao sul do país. Diante disso, nós levantamos uma hipótese em relação a essa diferença, tá? E o que a gente hipotetizou foi que, quando comparamos áreas mais vulneráveis do norte com áreas mais vulneráveis do sul, possivelmente o que vamos encontrar é que o acesso a serviços de saúde ele seja maior em áreas mais ao sul, mesmo áreas que sejam mais vulneráveis ao sul do país. Com isso, nós temos uma detecção maior de casos confirmados de toxoplasmose congênita na área ao sul, como consequência, nessas áreas que estão situadas mais ao sul do país, maior é a incidência reportada da doença. E mais evidente fica a associação entre a vulnerabilidade social e a toxoplasmose congênita no sul do país. O que pode não estar significando, dessa forma, né, um impacto menor da vulnerabilidade social na incidência de toxoplasmose no norte do país. E sim, né, isso pode estar significando subdiagnóstico ou subnotificação dessa doença nessas áreas, principalmente mais ao norte do país. Diante disso, podemos concluir que a toxoplasmose congênita ela está associada à vulnerabilidade social no Brasil. Sua elevada incidência associada a essa ampla e heterogênea dispersão geográfica com áreas quentes concentradas no sudeste, sul e centro-oeste do país e municípios silenciosos concentrados no norte,
nordeste do país representam um desafio para a saúde pública. É importante ainda que esses achados eles sejam considerados e orientadores para a formulação de políticas públicas. Além disso, fica o questionamento aí para vocês, né, que diante desses achados e considerando as dificuldades que nós temos de enfrentamento da doença, considerando ainda, né, que a toxoplasmose não está na lista da Organização Mundial de Saúde de doenças negligenciadas, diante disso, né, dessas informações, será que o Brasil não deveria ter sua própria lista de doenças negligenciadas, inclusive incluir a toxoplasmose nela? Né? Fica aí a reflexão para todos nós. E aproveitando a oportunidade, né, que a gente está falando dessa doença, que, como vocês viram, é determinada socialmente, eu não poderia deixar de divulgar o trabalho de uma colega, né, da Débora, que mora em São Paulo, na cidade de Araçatuba. A Débora, né, ela trabalha desde 2014 com o movimento social. A Débora tem toxoplasmose, inclusive, tá? E ela articula desde 2014 esse movimento social, e ela tem algumas redes sociais onde é possível, né, ser feitas essas discussões. Ela tem também um grupo no WhatsApp, que é direcionado para estar compartilhando experiências, relatos, afetos, né, relacionados à toxoplasmose, e principalmente estar disseminando conhecimento sobre a doença. Tá? Então, queria parabenizar a Débora, né, por esse movimento, e a importância de termos movimentos como esse para fortalecer cada vez mais as políticas relacionadas ao controle e à prevenção da toxoplasmose no Brasil. Então, quem tiver interesse em entrar no grupo, pode estar mandando o seu nome e dizer, né, que quer participar do grupo Toxoplasmose Não Volte, mandando uma mensagem em algum desses números que eu coloquei na tela, né, que é o número da Kessia, do Matheus ou da Gabriela, que eles vão estar avaliando se você tem um perfil, né, para estar participando desse grupo e também se está contribuindo com esse grupo. E agora, só para mostrar, né, o grupo técnico que eu atuo, né, temos a Renata, a Janaína, a Josivânia, a Tarsila e o Pedro, né, que trabalha lá com a gente nesse grupo. Tá, meu muito obrigado. Né? E também, aproveitando, né, eu não poderia deixar de ressaltar nossas profissionais em treinamento, que são a Andressa Ola e a Marcela Ferreira, que também fazem parte do grupo, mas diante da correria a gente acabou não conseguindo atualizar o vídeo para incluí-las também. E também, né, eu não poderia deixar de ressaltar uma mulher incrível, né, que também faz parte do grupo, só que agora nesse momento está afastada para estudar mais, para aprender mais, né? Então ela está fazendo o doutorado agora, mas logo ela volta, que é a Rosa, que foi minha orientadora, né? Inclusive, quando eu estava como profissional em treinamento no EPSUS, né, que eu fiquei na área técnica, a Rosa me acompanhou, então também ressalto a Rosa, tá? Em meus agradecimentos a ela. Eu agradeço a atenção de vocês, deixo o e-mail, né, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma consideração que queiram fazer, que não dê tempo aqui para discutindo hoje, tá bom? É isso, muito obrigado a todos.